No norte da África, um dos locais mais áridos do planeta, está localizada uma dádiva da natureza que é muito importante para a vida e a prosperidade dos cidadãos da região: o Rio Nilo. Considerado o maior rio do mundo, com mais de 7.000 quilômetros de extensão, o Rio Nilo está situado no nordeste do continente africano. Sua nascente está ao sul da linha do Equador e sua foz está no Mar Mediterrâneo. O rio passa por 10 países e, sem dúvidas, é uma peça essencial para a garantia da sobrevivência das nações desde a antiguidade. Um dos países que recebe a dádiva dessa água é o Egito, e foi de lá que surgiu a ideia de usar a tecnologia para construir novos vales para o Rio Nilo e, desta forma, transformar milhares de hectares de paisagem desértica em terras férteis, tornando-se assim o maior exportador de produtos cultiváveis do mundo. Mas como realizar esse feito inédito? Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre o Egito, que está finalmente resolvendo o seu problema de desertificação. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os vídeos daqui do Construction Time. Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrativa do Congo, Burundi, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Egito. Esses são os 10 países que se beneficiam da água provida pelo Rio Nilo. E hoje vamos focar no 10º país que precisa desse líquido vital: o Egito. Apesar do Egito ser um país grande, o 29º maior país do mundo, apenas 3% de sua área é habitável. Isso porque o restante é somente deserto, um território árido demais para quaisquer população conseguir sobreviver. No Egito, 99% da população usa apenas 5,5% da área total do país. Com essa aridez do solo, resta aos habitantes sobreviverem próximos ao Rio Nilo, local onde existem mais chances de manter uma plantação viva. Naturalmente, em um país onde é tão difícil plantar, a importação de produtos é essencial para a sobrevivência de todos, e o Egito movimenta bastante a economia nesse sentido, com suas importações chegando a cerca de 15 bilhões de dólares anualmente. Além de toda essa quantia gasta para manter os produtos dentro do país, outra questão aconteceu. O governo passou a desejar que áreas desérticas pudessem de alguma forma se tornar terras férteis, pois isso permitiria que o país fizesse uma redistribuição da população egípcia pelo grande território do país, diminuindo assim a quantidade de pessoas nas áreas urbanas. Como todas as questões que o governo enfrenta proviam de não ter um solo propício a plantações e não ter água suficiente para mantê-las, a solução criada foi transportar a água para diversos pontos estratégicos do país. Em 1997, quando o Egito estava sendo governado pelo presidente Hosni Mubarak, surgiu a primeira tentativa de terraformação no país. O próprio conceito de terraformação, porém, é algo que até hoje ainda não foi alcançado. Esse termo se refere a uma transformação completa de um ambiente, de suas condições climáticas, atmosféricas, topografias e ecologias, tudo em prol de manter uma espécie viva em um ambiente onde antes não era propício a sobreviver. Ou seja, transformar um território infértil e sem vida em um lugar fértil, onde plantações diversas podem crescer e alimentar uma população que migrasse para lá. Um sonho ambicioso e pioneiro que foi transformado em um projeto apelidado de Projeto Tosca. Teoricamente, a ideia era simples, porém teria mudanças grandiosas. Tudo se resumia em cavar um canal de aproximadamente 240 quilômetros no meio do deserto, preencher o canal usando a água do Lago Nasser, situado no sul do Egito, e então realocar cerca de 1/5 da população do Egito para esse novo delta do Nilo, região em que o rio se dividiria em várias rotas de água. Além disso, o projeto também ampliaria a produção agrícola e industrial, integradas com a base na exploração de matérias-primas agrícolas, e também abriria novos horizontes de trabalho para todos os níveis de empregados. Quando o projeto foi mostrado ao grande público, muitos advogados consentiram com o plano e a promessa de que toda a região se tornaria habitável foi feita. Promessa que até mesmo para os dias atuais
soa muito peculiar. Criar um rio artificial e, consequentemente, alterar pontos importantes do deserto demanda muito dinheiro, mas também muita engenhosidade. Iniciado pela parte financeira, é claro que quando megaprojetos são idealizados, grandes investidores são requisitados, e com um projeto como Tosca não foi diferente. O orçamento total para o projeto era de aproximadamente 70 bilhões de dólares, e o governo não queria ser o único a carregar esse fardo. Então, os responsáveis pelo megaprojeto foram em busca de investidores do setor privado para iniciar a construção. Foi com o argumento de que aquele projeto inovador e sem precedentes trariam diversos benefícios ao desenvolvimento econômico do Egito que o governo convenceu advogados do setor privado a entrarem nas negociações para agilizar todo o processo. Porém, o projeto estava bem mais fundamentado na política do que na realidade. Observando atentamente alguns dos requisitos técnicos, é revelado que nem tudo foi levado em consideração antes de começarem a cavar os primeiros arados. Os altos níveis salinos do deserto ocidental e a presença de aquíferos subterrâneos na área da construção atuou como um grande obstáculo para qualquer projeto de irrigação. Como a terra é irrigada, o sal se misturaria com os aquíferos e reduziria o acesso à água potável. Os minerais de argila encontrados no solo também trariam grandes problemas técnicos para os grandes veículos que fariam a irrigação da terra. As rodas do veículo ficariam frequentemente presas na argila úmida, fazendo com que o processo não conseguisse ser continuado. Todos esses problemas acarretaram no grande fracasso do projeto. Tudo precisou simplesmente parar. O megaprojeto Tosca era considerado muito arriscado para investir e, por isso, os investidores nunca chegaram. O pouco progresso feito parecia ter sido insignificante. Até agora. Em abril de 2022, sob os olhares do atual presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, a primeira temporada de colheita começou em Tosca. E essa nova guinada da empreitada se deve ao projeto Visão do Egito 2030. Em suma, a estratégia desse projeto se baseia em apoiar o desenvolvimento do país e também recuperar e alcançar objetivos específicos. Esse resumo do projeto Visão do Egito 2030 capta totalmente o que é o projeto Tosca, uma construção que foi iniciada há décadas, teve uma guinada no início de tudo, acabou perdendo o interesse e caindo no esquecimento popular, mas que voltou após décadas sob o comando de um novo presidente, que parece determinado a ver tudo funcionando. Juntamente a essa guinada do projeto Tosca, os investimentos em construções focadas em territórios inabitáveis do Egito ganharam força. Com o intuito de garantir comida, segurança, casas e redução de impostos para a população, a Península de Sinai, região montanhosa e desértica do Egito, está comportando a realização do projeto Nova Delta. O projeto Nova Delta é um ponto-chave do projeto Visão do Egito 2030, pois na beira da costa do Egito será criado um território novo, onde, segundo o ministro da Agricultura e Recuperação de Terras Al-Seyed Al-Qusayr, ocorrerá a realização de mais de 400 projetos de desenvolvimento. O custo de 31 bilhões de dólares serão investidos nessa empreitada. Novas cidades serão construídas juntamente às áreas agrícolas e industriais. Hospitais e escolas serão erguidos para garantir a educação aos novos moradores das regiões que durante anos hospedaram apenas areia. Programas de infraestrutura serão os últimos objetivos a ser cumpridos. Além da Península do Sinai, em outros pontos áridos do deserto estão sendo erguidos um total de 100 mil casas autossustentáveis, onde os próprios moradores conseguirão plantar o seu sustento. 160 milhões de cidadãos são esperados para toda essa criação revolucionária. O ministro também ressalta que o projeto Novo Delta visa abranger mais de 1 milhão de fidãs, unidade de medida que equivale a 4.200 metros quadrados. Sendo assim, o projeto visa abranger mais de 4 bilhões de metros quadrados. E todo esse projeto deve ser concretizado em 2 anos. Toda essa nova área fértil será usada para cultivar milho, hortaliças e trigo. Esse último recurso é particularmente importante para a população, pois o trigo é muito consumido no Egito. O país é o maior importador de trigo do mundo.
cerca de 10 milhões de toneladas de trigo são trazidas de outros países para o Egito anualmente. E é quanto ao abastecimento do país que reside uma das maiores preocupações da população egípcia. Com um solo que desafia até os melhores e mais experientes agricultores, o Egito viveu tempos difíceis em meados de 2013, quando o governo decidiu que o país seria autossuficiente e não importaria mais trigo de outros países. A tentativa de se desvencilhar de produtos importados foi precipitada e sem planejamento, o que resultou em uma escassez de comida, pois a população do Egito baseia sua alimentação principal em pão, visto que a maioria das pessoas vive abaixo da linha da pobreza. Essa recapitulação de tentativa e falha é altamente válida, pois se compara com a nova empreitada que o governo do Egito novamente lançou. Mais uma vez, o país busca sua independência no setor de importações, visando garantir suas próprias produções. É sempre válido para um governo buscar tornar a vida mais confortável e digna para a sua população. Mas como a economia do país reage a esses projetos que são iniciados e parados antes de serem concluídos? Sendo ainda mais claro, de onde vem o dinheiro para garantir que os projetos parados sejam retomados anos depois, com a mesma empolgação e engajamento do governo? E a resposta é: o dinheiro vem de empréstimos. Para garantir que tudo funcione conforme o planejado, o governo está fazendo empréstimos com outros países. Pode até soar contraditório. Para se esquivar da dependência de outros países, o Egito depende do financiamento desses mesmos países. Com valores tão altos circulando por projetos de alto custo, muitos começam a se questionar se tudo isso é legal. Outro motivo que fomentou as dúvidas foi a participação ativa do Exército no planejamento e execução dos projetos do país. O governo garante que a participação do Exército não passa de 15%. Mas como saber se isso está sendo respeitado? Afinal, o Exército é isento de investigações governamentais. Os seus contratos também não passam por investigações antifraude. Mantendo o objetivo em mente, parece que dessa vez o projeto Tosca e seus subsequentes não serão abandonados. Será esse o momento que testemunharemos o primeiro grande projeto que vai mudar o deserto como conhecemos? E vai fazer com que a nossa ideia de deserto não seja mais areia e calor, e sim vegetação verde e população próspera? Apenas o tempo dirá. Com todos os dados divulgados pelos próprios especialistas, fica claro que esses projetos não são algo simples de serem completados, e as décadas de insistência para que tudo dê certo comprovam isso. Não é apenas criar passagens para que a água atravesse, é criar um novo rio que consiga abastecer toda uma população recém-chegada. Ao mesmo tempo que a megaconstrução parece um sonho difícil de ser realizado, pois a própria natureza vem dando sinais de que essas transformações podem não se concretizar, podemos observar também que a determinação de levá-lo adiante continua mesmo depois de anos de falhas. O projeto, mesmo não estando completo, já chama a atenção pela sua extensão e por ter gerado os seus primeiros resultados. Colheitas onde antes sequer havia vegetação. E perceber que todo esse esforço em transformar todo o território, não apenas pelo marco, mas sim por ser algo que beneficiará muitas pessoas, com certeza é um esforço notável. Prova disso é que o projeto recebeu o prêmio de mérito deste ano. Os esforços continuam e os resultados de tudo isso virão apenas com o tempo. Você acredita que esse projeto vai realmente revolucionar o deserto? Ou acha que esses esforços apenas resultarão em frustração e perda de tempo e dinheiro perdido? Comente aqui abaixo. Se você gostou desse vídeo e não quer perder os próximos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui e até o próximo vídeo.